Muito boa noite, sejam bem-vindos ao programa Saúde Financeira com Flávia Alves. É uma honra ter você aqui com a gente e hoje nós vamos ter aqui um convidado extremamente especial, Sebastian Sou, e vocês vão ter a oportunidade hoje de conhecer um pouquinho mais da trajetória, de quem ele realmente é, porque a gente vê ele por aí na telinha da TV, nas mídias sociais, mas hoje ele está aqui ao vivo e a cores, e nós vamos poder acessar um pouco mais da realidade dele, de quem ele é, da história e trajetória de vida tão linda que ele traz. E você é meu convidado. Fique com a gente, nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Elo TV, a TV mais próxima de você. Curta, comente, compartilhe e chame aquele seu companheiro, a sua família, aquela pessoa, aquele amigo que você sabe que vai ser interessante estar conosco. Já encaminha um direct, chame para estar aqui e participe com a gente no chat. Voltamos já já. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Estamos de volta, é um prazer estar com você aqui nessa noite. Hoje temos no programa Saúde Financeira com Flávia Alves, Sebastian Sou. E você vai poder conhecer pessoalmente essa pessoa que traz dentro dela uma essência maravilhosa. E eu quero que ele se apresente e fale. Sebastian, seja muito bem-vindo. É um prazer e uma honra ter você aqui conosco. E se apresente, por gentileza, para os nossos convidados. Quem é Sebastian? O que é o Sebastian? O que é o Sebastian? Ele me corrigiu agora há pouco. Ele falou assim, não é quem é o Sebastian, é o que é o Sebastian. O que é o Sebastian? O Sebastian é a manifestação de Deus aqui agora. Uma centelha divina reconhecida e se expandindo e convidando a quem eventualmente deseja despertar, pegar em minhas mãos e virmos juntos para essa jornada do despertar e de autoridade, que é autogestão. Olha, gente, que coisa linda. Eu amo isso, sabe? Eu estou nesse processo também de olhar para dentro e identificar quem eu sou. Hoje o que eu sou. Hoje eu também me reconheço como uma centelha divina, com missão nessa terra. E a gente está trabalhando cada dia que passa para acessar ainda mais esse poder de quem eu sou. O que eu sou. Eu sou o que sou. Muito lindo, Sebastian. É uma honra estar aqui com você e a gente está trazendo um pouquinho dessa espiritualidade que a gente traz na nossa essência e compartilhando aqui com o nosso público. Sebastian, me fala um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Eu te acompanho, assim como a maioria das pessoas também, nosso público, que te acompanha já há alguns anos. Você vem numa trajetória muito bacana. Começamos lá com a C&A, né, quando você explodiu, trazendo a marca da C&A e fazendo uma dinâmica muito bacana de dança, porque eu sei que você também fez sapateado, né, era bailarino, é bailarino, e a dança também é algo que me encanta. Pensa uma pessoa que gosta de dançar, sou Joe. E você trouxe a dança para dentro desse trabalho que você desenvolveu brilhantemente por muitos anos. Você trouxe aí a marca da C&A. Como que foi essa trajetória para você? Quando você apareceu, acho que era ali por volta dos anos 80? Final de 89, no momento é bastante marcante para a população brasileira. Sim. Onde as pessoas estavam num estado de ânimo muito para baixo, e eu era o contraponto. Naquele momento, o presidente em exercício, Sim. Collor de Mello, havia sequestrado todo o poder financeiro da população brasileira, e então as pessoas estavam cabisbaixas, estavam meio que atordoadas, sem saber exatamente qual caminho trilhar.
E eu apareci com os olhos arregalados, dançando e convidando as pessoas a uma reação a partir do sorriso, da dança, da mudança de frequência. E uma irreverência também, que você vinha, dava aquele rodopio. É uma quebra de paradigma, Sim, e né? fez muito sucesso, muito sucesso. Eu lembro naquela época, igual você comentou, né, que foi na época do Plano Collor. Gente, naquela época eu fiquei chocada, porque eu estava sonhando com meu aniversário de 15 anos, Aham. meu pai ali preparando, guardando recursos para esse fim, e eu não tive um aniversário de 15 anos. Nem um bolo direito eu tive a oportunidade de ter. Na verdade, eu tive um bolo daqueles que tem um buraco no meio, sabe? Foi o que eu tive de 15 anos em virtude do Collor ter retirado o dinheiro do meu pai, da poupança, Do e seu pai não e de só do meu todos pai, os de todos os pais. brasileiros. E aqui a gente falando de saúde financeira, foi um golpe muito forte para todos os brasileiros, aquilo Aham. impactou. E vem você de uma forma totalmente irreverente, com uma tirada muito bacana, dançando, cantando com um sorriso largo, arregalando os olhos, para trazer para o brasileiro um pouco mais de alegria e de esperança. Uhum. E fez total sucesso. Como Exato. foi para você quando isso explodiu? Porque você caiu na graça do povo brasileiro. Na verdade, eu havia feito uma, poderia dizer uma profecia. Eu havia dito para minha mãe, quando eu tinha 12 anos, falei: "Mamãe, a primeira empresa que se aproximar de mim, de maneira tranquila, será a maior empresa do Brasil, da América Latina, quiçá do mundo". E eu era, a mamãe sorria e falava: "Vem ele com a filosofança dele", né. Filosofança, para quem não sabe, é filosofia de criança. E eu sempre entendo que, quem manda em mim sou eu. Eu sou o protagonista, hoje e sempre, de tudo que eu determino na minha vida. E, de tal forma, quando ali foi dito isso, eu havia sacramentado no cosmos esta, situação. E quando passaram esses anos, eu apareci nas campanhas. Lógico, eu tive uma trajetória dançando, atuando, trabalhei com Oswaldo Montenegro, Cássia Eller, Mongol, Zélia Duncan, um monte de gente no musical, quando eu Musical. tinha 14 anos. Depois fiz balé clássico, dança moderna, e me tornei um bailarino neoclássico, né? E fiz teatro e fui Galgando, né? galgando, e daí, quando chegou este momento onde houve essa chance de me colocar diante dessa vitrine, eu assim fiz, e o público brasileiro abraçou de uma forma ímpar, que a todo momento eu falo a palavra mágica a todo mundo que nos vê e ouve. Muito obrigado pelo crédito, hoje e sempre. Show, gente. E eu acho muito bacana quando você fala da questão de que você, com 12 anos, você manifestou Uhum. que você seria abordado por uma grande empresa. A gente não sabe o poder que tem nas palavras. Quando a gente externa, a gente está decretando algo para o universo. Aham. E você ali, criança, né, falou Uhum. para sua mãe, a sua mãe já logo comentou, lá é uma coisa de criança, mas que tem poder nas Aham. palavras, e quando você fala, eu sempre fui protagonista da minha história e do que eu quero, é fundamental. E é um insight poderoso para você que está aí do outro lado, levar isso em consideração. Nós temos poder de decretar o que queremos para a nossa vida. E aí não é só falar, você partiu para a ação. Você foi fazer os seus cursos, foi se capacitar, e quando, no momento certo, apropriado, o que você jogou para o universo aconteceu na sua vida, concretizou. Que uma empresa veio, você deve ter feito um teste, e desse teste você foi selecionado para fazer o que você, aos 12 anos, tinha falado para sua mãe. Olha o poder disso. Quando a gente manifesta, a gente sonha, que a gente fala que é sonho, mas às Uhum. vezes não é o sonho, é o que você quer de verdade, você externa,
e ali você está decretando, e os anjos passam e falam amém. Exatamente. Os anjos passam e falam amém. No tempo certo vai se realizar. Deixa ele tomar as ações necessárias para concretizar o que ele deseja de coração. Tanto para um lado quanto para o outro. Porque muitas vezes nós falamos coisas que nós não gostaríamos que acontecesse, mas falamos. Mas aí isso acontece. Nós focamos em coisas e entramos nessa frequência. Quanto mais damos atenção para algo que eventualmente seja pouco agradável, mais forte e mais intenso aquilo fica. Exato. O que mais observo, mais terei. Por quê? Porque nós somos energia. E a gente está vibrando o tempo todo. Quer um exemplo? A gente atrai aquilo que a gente vibra. Quer um exemplo? A quem mais tem, mais será dado. E a quem menos tem, mais será tirado. Exemplo. Quanto mais você der atenção à falta, mais falta você terá. Você está vibrando na escassez. Quanto mais você tiver conectado com a economia, com a austeridade, você vai ter sensação de que você tem. E mais você terá. É isso. Por quê? Porque você está vibrando e você está movimentando essa energia. A partir do momento que você fala, cara, eu quero ter mais, e para ter mais eu vou controlar, eu vou trabalhar para me organizar. Você começa a movimentar ali a possibilidade de chegar mais. Mas tem uma coisa muito louca. Quando nós falamos assim, e muitas vezes eu quero ter, é um perigo essa fala, porque você pode jogar uma informação de que eu não tenho, então eu quero ter. Não. Eu já tenho e sei que mais poderá vir, pois eu sou merecedor de tudo que me é possível. É isso. Você falou a palavra-chave, merecimento. Eu sou o merecedor. Porque muitas vezes o que nos impede de acessar ou ter o que a gente quer é justamente não se sentir merecedor ou não se sentir capaz. Então, são duas crenças, são duas palavras muito fortes que a gente precisa ter a consciência de que merecemos sim e somos capazes sim. Porque a partir do momento que você se coloca nessa posição, você começa a atrair. Quando você não tem essa consciência, e muitas vezes no subconsciente, você tem que, cara, eu não sei se eu mereço, eu não sei se eu sou boa o suficiente, eu não sei se eu sou capaz, você já começa a bloquear. Então, o subconsciente, ele é os ferramenteiros, os marinheiros, e quem determina é o consciente. O subconsciente atente ao que o marinheiro está fazendo. Então, eles não querem saber se o marinheiro falou vamos em direção ao iceberg, o subconsciente, quando o marinheiro falou sim, senhor, não, sim, senhor, vamos lá, vamos trabalhar para isso. Exatamente. Se o almirante disser vamos para o mar tranquilo, adequado, sem turbulências, todos os marinheiros, ferramenteiros e tal, dirão sim, senhor, iremos para esse lugar. É isso. E ter essa consciência faz toda a diferença na sua vida em todas as áreas. Não só a financeira, profissional, carreira, o que você almeja, se você tem essa consciência do que você é merecedor, de que você é capaz e que você determina a direção da sua vida, você pode ter certeza que o caminho, o direcionamento, ele vai ser certeiro. Tanto para o iceberg quanto para o mar aberto de possibilidades, um mar aberto de possibilidades. Gente, muito legal. Nós vamos para o comercial e voltamos já já. Elo TV, a TV mais próxima de você. Curta, comente, compartilhe e chame já, manda um direct para aquela pessoa que você acha que é importante estar ouvindo o que a gente está conversando aqui. Voltamos.
Estamos de volta com o programa Saúde Financeira e hoje nós temos aqui Sebastian Sou trazendo para a gente um pouquinho da sua trajetória, da sua mentalidade, para que a gente possa compartilhar insights poderosos. Sebastian, a gente sabe muito bem o quanto que a família é importante na nossa história. Você hoje é casado, pai de 2 filhos, Uhum. né? E eu gostaria de saber da sua trajetória familiar. Como que a sua vivência familiar moldou a sua visão de mundo e influenciou valores que você carrega hoje em seu trabalho e nas suas causas? Bom, a maneira como a minha família influenciou foi me dizendo o que eu deveria fazer e eu dizendo: eu não faço o que vocês mandam, eu mando em mim. Eu sou protagonista da minha história e eu tenho o caminho a ser trilhado. Normalmente, quando você tem um filho, tem um fogão quente, você fala: filho, não ponha porque você vai queimar a mão. Eu fazia diferente. Eu dizia: vem cá, filho, tá vendo, tá quente? Põe a mão aqui, você correr o risco de machucar. Mas a escolha é sua. Você que dirá se vale a pena correr esse risco ou se é o suficiente entender que está quente o bastante. Então, o que nós, pais, devemos promover nos nossos filhos é a consciência do livre-arbítrio, a consciência de tomar a decisão de caminhar por veredas bem adequadas. Nós, em muitos momentos, dizemos para os nossos filhos: não faça isso, não faça aquilo, não Sim. faça aquilo outro. Nós Sempre o dizemos, não, não, e não à frente. e ele prevalece. Sim, Nós temos que dizer: sim, faça coisas que façam sentido, faça bons relacionamentos, faça boas ações, faça coisas que lhe causem prazer na alma. A família, ela deve entender que ela deve exercer uma influência favorável, positiva. favorável à autodominação, né? Porque a gente acaba apagando a luz que já está no ser. Quando nós chegamos aqui, nós chegamos perfeitos, nós somos um milagre, mas os nossos pares começam a influenciar a que nós apaguemos essa luz. Coloca medo, né? É. Não pode, você vai machucar, e começa a trazer medo para essa essência tão divina, pura, que ainda Uhum. não tem noção do perigo, não tem noção ainda do que é bom e ruim. Então mas vai tá... colocando essa história. Exato. E aí você começa a moldar colocando medo. Não deixa a pessoa, a criança, né? Porque geralmente é criança ainda, e adolescente e jovem, você já começa a moldar e não permitir que ele tenha as experiências. Você tem que mostrar o caminho, mas nunca Aham. proibir, Uhum. dificultar. As pessoas precisam ter suas próprias experiências. Agora, a lei da correspondência é fundamental. Porque se você não exerce a lei da correspondência, você está fora do sistema natural. Então, Fala para o nosso público um pouquinho mais do que seria a lei da correspondência para que eles entendam. a lei da correspondência é o que está em cima, é o que está embaixo. O lado masculino e o lado feminino. Yin Yang. Yin Yang, essas partes se acoplam e geram vida. É a lei da correspondência. Certo. Quando não ocorre essa correspondência, as coisas começam a perder o eixo. O equilíbrio. E não é uma questão de negar os desejos mundanos somente. É uma questão biológica e uma questão incontestável, está posto. Então, a família, ela é muito importante para dar suporte a essa lei da correspondência. Perfeito. Não tinha tido essa analogia ainda. Estou falando, gente, que aqui a gente entrega ouro em pó e aprende muito com esses insights. Mas faz todo sentido. E falando um pouco sobre a questão de sustentabilidade. Uhum. Sabemos que, na sua visão, me diz, na sua visão, qual é o papel da consciência individual na construção de um futuro mais sustentável? E como pequenas ações podem gerar grandes mudanças? Certo. Eu, na minha infância, tive a oportunidade de estudar a rotação de cultura. Eu brinquei em árvores, eu cuidei de animais,
Hoje você pergunta para uma criança, onde que dá melancia? Dá em árvore? Onde que dá? Então, nós estamos muito desconectados Sim, do que realmente acontece na natureza. E, igual forma, a gente come uma banana, joga a casca em algum lugar, não sabemos o que vai acontecer, a gente vai ao toalete, joga o nosso lixo lá, não sabemos o que vai acontecer, alguém vai pegar, alguma coisa acontece com uma magia. Mas temos aí aterros sanitários aos borbotões, que já não estão se suportando mais, de né? Nós produzimos muito lixo, resíduo muito em resíduo. larga escala, e a grande pergunta é: o que fazer e como fazer? Mas no corpo da pergunta tem sempre a resposta. Faltando a minha infância, eu sempre fui muito sensível à terra, ao cuidar, ao cultivar, ao plantar e reconhecer que nós somos um todo. Sim, Então, é o ciclo. E eu tive a grande alegria, na maturidade, de encontrar com uma empresa chamada Dar Vida, que traduz exatamente isso. Ela tem o poder de transformar o resíduo orgânico em adubo orgânico num prazo de 45 minutos, com o objetivo de eliminar completamente a proliferação de vetores, que é rato, barata, escorpião, gases e contaminação no lençol freático. Então, espetáculo. quando você entende, essa é uma tecnologia desenvolvida aqui no Brasil por um amigo meu chamado Washington. Então, quando você entende isso e vê que temos a solução, é muito bom. Porém, nós voltamos para aquele ponto do estado de dormência. Os nossos líderes, os nossos representantes estão adormecidos. Quer um outro exemplo? Sim, Olha, eu sou um cidadão retinto que, em idos passados, há 36 anos atrás, não se imaginava ter um negro representando uma multinacional. E quando eu me coloquei dessa forma e tal, a empresa cresceu, expandiu, prosperou, e os empresários começaram a perceber que estavam rasgando dinheiro, pois não colocavam na sua mídia o brasileiro, o Brasil como ele é. O Brasil é feito de negros, o Brasil é feito de várias etnias, mas ele não enxergava. sim, Passou, a partir daquele momento, a botar a mão na consciência. Não foi uma questão de ser generoso com o... Não, é uma questão financeira. Eu não estou vendo uma parte da população que é o consumidor. O negro toma banho, ele dirige o carro, ele veste-se, ele tem uma vida ativa e ele precisa de uma correspondência. sim. E não existia até então essa correspondência, e entendo que a partir daquele momento abriu-se esse espaço. Nós falamos de ecologia, falamos de questões étnicas, econômicas e raciais, elas estão todas inseridas num só pacote. É comportamento, é estar vivo, Perfeito. E, acordado, né? e essa questão que você traz, né, eh, do Brasil acordar para essa questão do brasileiro negro, que é a grande maioria hoje do país, ele tem uma miscigenação muito grande, Uhum, né? Índios, negros, os brancos que vieram, portugueses, italianos, ou seja, teve uma mistura muito grande no país, uhum, mas ainda a grande maioria uhum. é da raça negra Sim, e não se olhava para isso economicamente e financeiramente falando. isso. Então era como se fosse uma população que estivesse à margem, Invisíveis. invisíveis, e não tinha produtos dedicados aos negros. Aham. E Maquiagem, maquiagem, produtos creme para para o o cabelo, cabelo. e hoje a gente vê que tem em larga escala produtos dedicados para as pessoas E tem muito para crescer, muito sim, para crescer. ou seja, olhando, né, para a questão financeira e da economia, tem um público muito grande para ser alcançado. Aham, E graças a Deus que hoje já se é olhado em larga escala para esse público, e a gente tem muito ainda para trabalhar em cima disso. aham. E aí quando a gente entra nessa questão que é cultural, né, você fala comportamento e também tem muito a ver da cultura, como que a valorização das raízes culturais pode ser uma ferramenta poderosa
de cura e reconexão consigo mesmo e com a sociedade? Então, nós temos muitas influências do universo da física, da metafísica, extraída da natureza, de um toque de um tambor, de uma frequência musical. Tudo isso representa uma conexão com a natureza e com a origem do homem na Terra. Eu li um livro assim, cujo nome é A Origem do Homem na Terra, explicando o porquê das diferenças de tonalidade de pele e tudo mais. E à medida que eu fui lendo, eu fui conseguindo entender por que a minha tonalidade de pele é distinta de um fulano que mora num local gelado, os olhos são mais claros. Então, existe uma mudança da natureza exercendo influência sobre a pele, sobre os olhos, sobre a característica daquela pessoa. O índio, a pele é vermelha, porque sempre viu no meio das árvores e o sol não batia com a mesma intensidade, então deu aquela pele mais avermelhada e tal. Então, quando você entende a origem do homem na Terra, você então elimina a possibilidade de atitudes discriminatórias, entende? Então, assim, o que eu vejo é que nós precisamos expandir a nossa capacidade cognitiva a partir da leitura. Eu costumo dizer que quem não pensa é pensado. E a maioria de nós brasileiros somos pensados por redes largas e fortes de comunicação que embotaram. Lógico que nós somos corresponsáveis. A nossa capacidade de raciocínio. Perfeito. Ou seja, é o que você falou, né? Quando a gente não pensa, alguém pensa por nós. E aí, quando você não busca conhecimento, você não busca expandir a sua mente, porque tudo é mentalidade, né? Eu falo que o enriquecimento ele não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora. Então, o que você ingere de conhecimento, de busca, de acessar, expandir a sua mente, ela vai, de fato, te dar um raciocínio lógico e crítico. O que hoje muita gente não faz, e que possibilita ser manobrado pela grande mídia, por alguns que, já que você não pensa, alguém vai pensar por você. E aí você se torna presa fácil nessa questão de manipulação, muitas vezes. É muito saboroso estar aqui contigo, porque ter esse tipo de assunto é um assunto denso, um assunto provocativo, um assunto que pode gerar a revelação de você com você mesmo, onde a gente acorda. Mas é o que eu falo, aqui a gente entrega ouro, sabe, Sebastião? Num bate-papo informal, descontraído, você aqui na minha sala, no meu sofá, com o meu público aqui do outro lado, a gente tem esse tipo de conversa que é realmente para expansão de consciência. Esse programa aqui, ele tem um objetivo, é expandir, de fato, elevar o nível de consciência das pessoas que nos acompanham. Esse programa vai estar gravado no YouTube, alguns recortes vão para o meu Instagram, e quem estiver ali passando vai ter a oportunidade de ouvir um pouco do que estamos conversando aqui, junto com você, nesse intuito realmente de trazer a reflexão, de expandir a consciência. Se você não parou para pensar nisso, vamos parar um pouquinho e vamos refletir sobre o que a gente acabou de dizer aqui. Se você não pensa, alguém vai pensar por você. E quando a gente não pensa, a gente pode ser manobrado. Então, fica aí o insight. É hora de começar a pensar e buscar conhecimento, porque o conhecimento liberta. E a última coisa que nós queremos aqui é ser massa de manobra. Nós queremos, sim, provocar em você essa elevação de consciência e juntos a gente crescer e evoluir. Perfeito? Perfeito. Gente, nós vamos para o comercial e voltamos já já. Elo TV, a TV mais próxima de você. Curta, comente e compartilhe. Já voltamos. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera.
Estamos de volta, falando aqui, filosofando um pouco, mas são pontos importantes que a gente quer refletir e aproveitar aqui o conhecimento de Sebastião, que ele tem tanta coisa ali. Você não imagina o quanto que ele é precioso e o quanto que ele tem de informação interna, ou experiências de vida. Falando um pouquinho de economia, Sebastião, num mundo cada vez mais desigual, como podemos pensar em uma nova economia que valoriza o humano, o local e o regenerativo? A primeira coisa é minimista. A gente tem que minimizar, focar, usar o necessário. Comprar coisas não para que os outros vejam, comprar aquilo que eu preciso. Ter referências de pessoas que são austeras. Austeridade é muito importante. Então, quando você tem uma autogestão, olhar para dentro, respirar e se auto-questionar, eu realmente preciso daquilo? Aquilo é necessário até onde? Eu posso me guardar por quanto tempo até ser merecedor de fazer um volume maior para fazer isso com mais tranquilidade? Então, esta visão que eu estou aqui compartilhar, ela está muito ligada com o estado emocional. Perfeito. Não sei se eu respondi, se eu atendi. Você bateu no ponto-chave quando você falou o ponto emocional. As emoções têm tudo a ver com a questão do quanto que você pode ser austero ou o quanto você pode ser, como que eu posso dizer? Gastador. Quando você entra no desequilíbrio, né? O seu desequilíbrio emocional, ele afeta o seu bolso diretamente, porque você entra para compulsão. E isso é algo que a gente aqui, tratando da saúde financeira, a gente trabalha muito forte essa questão do comportamento. Como tem sido o seu comportamento hoje? Você está em equilíbrio ou está em desequilíbrio? O quanto que a sua vida financeira ela está tendo saúde em virtude do seu emocional, em virtude do seu comportamento? Então, olhar para essa questão comportamental e como estão as suas emoções e as suas finanças é fundamental. Te convido para fazer uma reflexão. Eu e o Sebastião aqui estamos trocando essa ideia contigo, porque é muito importante fazer essa autoanálise com muita autorresponsabilidade de como anda a sua saúde financeira, as suas emoções e o seu comportamento. Porque isso vai fazer toda a diferença para o seu bolso. Certo, Sebastião? Sebastião, integração social. E já aproveitando e falando também da racial. São dois fatores aí importantes. Quais caminhos você enxerga para que a empatia e a escutativa se tornem ferramentas reais de inclusão e transformação social? Você falou uma palavra da escutativa, você fala em integração social. Então, se a gente fala em integração, é que nós estamos desintegrados. A gente não está inteiro. E para que nós nos tornemos pessoas de fato inteiras, nós temos, então, que, em primeiro lugar, é aquilo que eu falei anteriormente, é despertar e observar qual é o meu papel. Para que eu possa ser um agente social adequado e ter uma sociedade adequada, antes de qualquer coisa, eu preciso ser um ser íntegro. Eu tenho que buscar, eu tenho que encontrar meu ponto de equilíbrio nessa integridade, e essa integridade ao seu lado, seremos duas pessoas com a mesma vibração de integridade que vai gerar um efeito cascata. E de tal forma, ao contrário, nós iremos exercer o efeito cascata da desintegração. Então, a integridade, ela é pessoal. Certo. E ela estimula o meu próximo, e que estimula o outro, e que todos nós criaremos uma rede de integração social, onde poderemos respeitar o meu, o seu e o nosso espaço. E é justamente o meu sonho de ser uma boa ferramenta de convite a toda a população mundial a se autogestar. Perfeito.
Perfeito. Porque no final das contas, todos nós somos um. E um somos todos. E um somos todos. Então, quando a gente reverbera a nossa integridade, quem realmente somos, isso vai vibrar, vai afetar em você, a sua integridade afeta em mim, afeta no próximo e vai afetando um a um. E aí a gente cria um círculo que a gente tende e quer que seja um círculo virtuoso, Uhum. próspero e abundante. Então, quando a gente fala de integridade, a gente está falando de essência do que a gente tem de melhor, impactando a vida um dos outros. É, porque você fala de economia de uma maneira técnica, a Selic, Nasdaq, o que for, você fala, mas por trás de todas essas operações tem o ser humano. Exato. O ser humano, ele é a estrela de tudo isso. A gente coloca vários códigos, mas esquecendo, colocando de lado o ser humano. Às vezes, um político coloca uma caneta para que possa controlar a economia de um país e muitos endinheirados levam o dinheiro embora e as pessoas mais vulneráveis ficarão ainda mais vulneráveis. Essas que colocaram aqueles políticos para defendê-la, elas irão ficar mais fragilizadas. Sim. Então, sempre o ser humano é a parte mais importante nesse processo. É o importante e o mais sensível. Uhum. E que precisamos nos posicionar dessa forma e nos apropriarmos que a gente precisa, sim, tomar o nosso papel dentro de uma sociedade, dentro de uma economia, dentro de um país. Eu fico muito incomodada quando eu vejo brasileiros que não se posicionam como patriotas. É o seguinte... Como brasileiros, entendeu? Vive no Brasil como se fosse estrangeiro, quando na verdade não é. Se fosse, estava morando lá. Uhum. E aí, quando eu escuto alguns comentários, alguns posicionamentos, me incomoda na minha essência. Eu vibro dentro de mim numa indignação muito grande. Porque se vivemos aqui, nós temos que fazer por onde termos o melhor aqui. Podemos sim, quero investir lá fora, devemos diversificar os nossos investimentos, devemos viajar e conhecer o mundo, isso sim, mas enquanto estivermos morando aqui, nós temos que olhar uns pelos outros, porque vivemos em comunidade, porque vivemos em sociedade, em unidade. Não adianta eu querer viver isolado no meu condomínio fechado, porque na hora que eu sair desse condomínio fechado e passar pelas grades que protegem esse condomínio, eu vou dar de cara com o resto da sociedade que está ali fora. Então, ou seja, eu não tenho como me isolar vivendo num país, numa comunidade onde a grande maioria está sendo excluída. Ou a gente se inclui e faz por onde ter um país melhor, ou a coisa meio que perde o sentido. Eu sou brasileira e eu amo ser brasileira. Uhum. E eu defendo a questão das finanças, da saúde financeira, da economia. Por quê? Porque eu prezo por um dia melhor para esse país, para a população desse país e principalmente para os meus filhos, que também são brasileiros. Eles são a minha herança, eles são o meu legado. E que país eu quero deixar para os meus filhos? Eu posso pegar os meus filhos e ir embora daqui, mas não é o que eu quero. Por enquanto, não. Enquanto eu estiver aqui, eu vou estar levantando a bandeira de disseminar a educação financeira para esse país, para elevar o nível de consciência do brasileiro, para que a gente possa ter um amanhã melhor, um presente melhor. Porque o que passou, passou. Ontem já é passado. Mas o que eu posso fazer hoje para transformar o amanhã? Uhum. Para impactar a vida do meu próximo com integridade, com dignidade. O brasileiro, ele precisa olhar para o futuro e se imaginar digno de ter uma vida com qualidade, de ter saúde em todas as áreas da sua vida. É isso aí. É algo que a gente precisa analisar e avaliar. E como que a gente lida com isso no nosso dia a dia. E quando a gente fala que todos somos um e que vivemos numa sociedade, a gente precisa olhar como um todo, e não cada um olhando na sua individualidade, no que é bom para si. A gente tem que olhar no que é bom para todos.
Fica aí a nossa reflexão. E você? O que você pensa disso? Eu trago pontos aqui para a gente parar e refletir. Sebastião, falando um pouquinho mais sobre a sua trajetória. Você trabalhou em musicais, bailarino, representou grandes marcas nesse país. O que você traz para o nosso público dessa trajetória de vida, de superação? Como que foi para você? Eu creio, né? Todos nós tivemos momentos difíceis durante a nossa trajetória profissional, na nossa carreira. Quais foram os pontos mais desafiadores na sua trajetória e que foram, assim, de superação? E qual insight você trouxe desses momentos? É incrível. Tudo que ocorre de obstáculo, eu observo como uma grande oportunidade de superá-lo. Eu tenho um olhar bastante favorável a todos os obstáculos, porque quando eles se manifestam, como eu disse e repito, eles se manifestam para que eu possa ver o grau de poder da minha musculatura para superar. Então, em momento algum, todos os obstáculos que vieram foram tidos ou vistos como algo não agradável. Eu os observava e falava, que maravilha! É isso aí mesmo que tem para mim? Ah, é? Então, espera um pouquinho. Se é para mim, se é um obstáculo, eu vou dar um jeito de contornar, ultrapassar e irei para a próxima etapa, sabendo que foi mais um dado para despertar a força que habita meu interior. Então, não existe, eu digo sempre, nada que está fora tem poder para exercer influência do que está em mim, porque quem manda em mim sou eu sou protagonista a todo momento de todos os movimentos que eu faço, então é tudo uma questão de escolha. Eu escolho a minha autonomia. Perfeito. Gente, é ouro em pó, é aquilo. Tudo está em nós. A forma como nós enxergamos as situações na nossa vida, se eu vou me fazer de vítima ou se eu vou me colocar como protagonista e dominar esse leão pela juba, porque os problemas eles são os leões que vêm rugindo, mas você tem o poder de dominar. A partir do momento que você se posiciona dessa forma e entende que a força está em você. E é isso. Bom, vamos direto ao ponto. Estamos aqui já no finalzinho do nosso programa. Passou muito rápido, Sebastião. É muito gostoso, porque a gente vai aqui batendo um papo e quando a gente percebe, a hora já passou e a gente está chegando no final. Sebastião, traga uma mensagem, o que você diz para o nosso público, uma mensagem de reflexão, e depois deixe também as suas redes sociais para que eles possam te acompanhar, seguir você e acompanhar o seu trabalho tão bacana que você faz aí nas redes sociais hoje. Uma mensagem de reflexão que eu posso compartilhar com vocês primeira pergunta, vocês acreditaram no que eu disse? Ou no que ela disse? Não creiam. Quando você crê, você fica passivo. Duvide, experimente, traga todas as boas ideias para o seu mundo prático. E assim sendo, você será dono das coisas que mais lhe apetecem, que mais lhe agradam. E eu me dou a liberdade de convidá-los a me acompanhar, caso queiram, nas minhas redes sociais. Tudo Sou Eu, Sebastião, no Instagram, Sou Eu, Sebastião, no YouTube, Sou Eu, Sebastião, em tudo. Seja você também, Sebastião. Espetacular! Eu, Sebastião. É isso, gente. Ele fala, sou eu, Sebastião, porque ele se apropria de quem ele é. E é assim que deve ser. Você também se aproprie de quem você é, na sua essência divina. Eu falo todo dia de manhã, quando eu acordo, eu olho para o espelho e falo, eu sou. Porque nesse momento eu estou ancorando quem eu sou. Eu sou uma essência divina e estou aqui com missão nessa terra.
A missão de amar, a missão de ser verdadeira, de ser íntegra e de impactar a vida do meu próximo com a minha própria vida. E assim a gente vai seguindo, trazendo para vocês o que a gente tem de melhor, né, Sebastião? Trazendo de melhor o que a gente entende que a gente tem como verdade, mas que pode não ser a sua verdade. E está tudo certo. Mas a gente compartilha. Por quê? Porque aqui a gente quer ser democrático. Compartilhar o que a gente pensa, o que a gente sente, trazendo a nossa verdade. Pura e simples. E assim a gente vai terminando mais um programa Saúde Financeira. Agradeço imensamente a presença de vocês aqui. Sebastião, gratidão pela sua presença. É uma honra estar te recebendo aqui e compartilhando com as pessoas que nos acompanham um pouquinho de quem é você, do que é você, de quem eu sou e do que é o programa Saúde Financeira. Um momento de reflexão, um papo descontraído, falando sobre finanças, carreira, falando sobre trajetória de vida e filosofia e um pouquinho também da nossa espiritualidade. Contamos com vocês na próxima sexta, às 18 horas, aqui no Saúde Financeira, na Elo TV. Você é meu convidado. Fiquem com Deus, um grande beijo e até a próxima sexta. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera.